Mas a gente está agora na linha com o deputado distrital do Distrito Federal, o Fábio Félix, então eu queria chamá-lo para a gente conversar. Ainda é o mesmo tema, mas a gente vai para um outro recorte agora. Deputado, seja bem-vindo ao ICL, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todo mundo que acompanha o ICL e agradeço também a oportunidade mais uma vez aqui debatendo o caso Master, né? E é um caso que as repercussões vão crescendo e a gente tem muita novidade aí. É isso, e a gente quer falar agora especificamente sobre o envolvimento do governador Ibanez Rocha, né? Porque no meio desse escândalo do Banco Master e das suspeitas que envolvem o ministro Dias Toffoli do Supremo, uma figura central da história tem passado despercebida no noticiário, a gente está aqui sempre chamando atenção para isso, é o governador do Distrito Federal, o Ibanez, um aliado de Jair Bolsonaro, e nas palavras do deputado distrital, das suas palavras, né, deputado, ele mergulhou o BRB, o Banco Regional de Brasília, na maior fraude financeira do Brasil. Ontem a gente entrevistou aqui o senador Alessandro Vieira e a gente fez esse questionamento sobre uma possível convocação do governador na CPI e, enfim, uma das coisas que ele disse é que ainda não existiam dados suficientes para um pedido de quebra de sigilo específico da pessoa física do governador, que isso pode surgir, que também a convocação de governadores tem um precedente no STF, que ele também já havia sido convocado pelo menos 3 vezes, ele disse, na CPI do crime organizado e se recusou a comparecer. Enfim, quero te ouvir, porque a gente também tem uma sensação, mas a pergunta é direta para o senhor, que parece que é uma blindagem, né? E a gente quer entender também o que a Câmara Distrital tem feito para responsabilizar o Ibanez. Primeiro, que a melhor coisa que pode acontecer para Ibanez Rocha é essa turbulência no Supremo Tribunal Federal e entre os investigadores e os ministros do Supremo, que é onde está a relatoria do caso Master. Porque para todos os criminosos desse caso, ou possíveis criminosos, investigados, essa turbulência ela só colabora para tumultuar o processo e jogar mais dificuldade na investigação. Ou seja, desconfiança, que essa investigação ela é séria. Então, acho que esse é o primeiro benefício dos investigados que, de fato, têm culpa nesse processo. Eu acho que também tem um segundo benefício, que é o fato de ser uma investigação com muitos tentáculos. Quando você tem um problema que ele é gigantesco, ele é monumental, ele é um minotauro, né, digamos assim, e que você não consegue entender os detalhes desse problema, dessa situação, isso beneficia também alguns atores, que eles começam a dizer, não, o problema não sou eu, o problema é todo mundo, são todos os entes da República, todas as instituições federais, vários governos estaduais e prefeituras se envolveram no processo do Master. Isso acaba beneficiando o governador, que sim, um dos principais atores nesse processo, pelo papel que o BRB cumpriu. Então, é importante a gente dizer isso. Então, para esse setor que defende o governador Ibanez Rocha e para um setor da extrema-direita, jogar a crise no colo do Supremo Tribunal Federal ajuda a não avançar nas investigações. Obviamente, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu concordo plenamente com as avaliações que foram feitas aqui, os comentários trazidos sobre a inaceitável a permanência do ministro Dias Toffoli na relatoria, um erro grave, há um conflito de interesse muito evidente, é preciso que se detalhe as relações dos fundos com o Tayaya, que é o empreendimento que ele é dono, enfim, tem discordância completa com a postura dos ministros em relação a escritórios de advocacia, a um ambiente de lobismo em volta, né, da atmosfera dos ministros do Supremo. Então, só fecho esse parênteses, mas de qualquer forma, independente dessa minha posição e da nossa posição, esse tumulto no STF acaba beneficiando um pouco esses investigados ou supostos envolvidos no processo, e o Ibanez Rocha, para mim, é um dos principais dele. Eu já tenho falado muito que o governador Ibanez, para mim, ele é um dos principais. Primeiro porque eu considero o governador, eu faço oposição ao governador Ibanez há 7 anos, começando meu 8º ano na Câmara Legislativa. Então, já fui líder, já fui presidente de comissão, relator de CPI, enfim, já ocupei vários espaços na Câmara Legislativa do DF. Uma coisa eu posso dizer para vocês, eu tenho uma discordância frontal com tudo do governador, mas o governador não é um governador que não entende e não sabe o que está fazendo. Ou seja, ele é uma pessoa inteligente. Ele foi presidente da OAB, ele é governador do Distrito Federal pelo 2º mandato, foi o primeiro a ser reeleito. Então, inteligente o governador Ibanez Rocha é. Não para o rumo que eu acredito, mas ele é inteligente. Dizer ou reforçar a hipótese de que ele não sabia
do que estava acontecendo e entregou um cheque em branco para o presidente do BRB, Paulo Henrique, não é verdadeiro. O governador, tanto é que ele se envolveu pessoalmente e ele até agora é o único político brasileiro diretamente citado no depoimento do Vorcaro, como alguém que ele se encontrou para tratar dos negócios. Então, esse elemento ele é muito importante, porque o Ibanez se envolveu, teve alguns encontros, como o Vorcaro falou, com o Vorcaro para lidar com essa questão do BRB. E por último, nessa primeira fala, eu acho que é importante dizer também que qual é o nível de envolvimento do BRB. O BRB ele foi arquitetado para encaminhar a solução final desse processo. Seria o que o Ibanez é o arquiteto da solução final, porque o Ibanez ele vai fazer a aquisição dos restos, né, das ruínas do Master, e ele propõe essa aquisição para um banco público, para escamotear todo o escândalo de fraude, todo o esquema de fraude. Então, isso é para dentro da estrutura de um banco público, e o banco público absorver uma série de prejuízos e reiterar uma série de procedimentos que são fraudulentos. Então, esse é o contexto. E o Ibanez foi lá nos parlamentares, né, para pedir que os parlamentares votassem a favor. Eu votei contra a liberação, a autorização da compra do Banco Master, mas ele foi lá, aliás, o Paulo Henrique representando ele, o secretário, o governo, enviou o projeto de lei. E lá na reunião, eles não contaram para os parlamentares que os 2 bilhões já não eram nada para compra, que eles falaram que o Banco Master custava 2 bi. Já não era nada porque eles já tinham gastado 12 bi em ativos podres do Master, numa relação que já existia há muito tempo. Então, esse é o contexto. O envolvimento do governador Ibanez, do presidente do BRB, do GDF, é um envolvimento muito grave nesse caso. Se você compara com outras unidades da federação, o envolvimento bilionário também é muito grave. Só se comparar com o governador do Rio, por exemplo, Cláudio Castro, ele gastou 1 bi, quase 1 bi, da Previdência do Rio. O governador Ibanez investiu mais de 12 bi em ativos podres. Então, há uma comparação que precisa ser feita também para a gente entender a gravidade do caso BRB Master. Para mim, esse caso é muito mais BRB Master Ibanez do que BRB Master Toffoli, BRB, qualquer coisa. Master, BRB Ibanez envolvido também nesse processo, na minha opinião. Então, cabe uma apuração muito séria sobre esse envolvimento. Deputado César Calejon aqui, prazer falar com o senhor, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no N1. Ao encontro disso que o senhor analisa, essa mesma dinâmica que o Ibanez tentou fazer com o PH, dizendo, o meu problema foi confiar demais no PH, sabe? O problema se resume a isso, eu não incorri em nenhum tipo de ilegalidade. Existem congressistas que estão tentando reduzir a questão do Master ao escândalo com o Toffoli, dizendo que é o Toffolão e acabou. E a gente sabe, assim como o Ibanez, por exemplo, o Ciro Nogueira estava diretamente envolvido com a tentativa de levar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil reais para R$1 milhão. Isso teria arrebentado toda a estrutura financeira, teria causado um problema sistêmico nas finanças, no mercado financeiro no Brasil, né? Toda a estrutura, não só no mercado financeiro. Eu gostaria de lhe ouvir, como é que o senhor avalia isso e qual a necessidade de também ouvir, eventualmente quebrar sigilo, desses outros atores que estão no Congresso Nacional, deputado? Não, exatamente. Essa questão do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que a extrema-direita ela tem uma bronca gigantesca com o papel que o STF cumpriu no último período. A gente acompanhou, eu fui membro da CPI do 8 de janeiro do golpe na Câmara Legislativa do DF, acompanhei todo o processo de investigação, a importância do Supremo na investigação do golpe, a seriedade, inclusive na imposição de emendas que fossem exemplares nesse processo, para que isso não acontecesse mais no Brasil. Então, a gente sabe a importância do Supremo nesse caso. Por isso, inclusive, que a gente defendeu, e eu defendi publicamente em alguns momentos, a saída do Dias Toffoli, o impedimento dele, a saída dele desse caso, porque a gente sabe que isso coloca em xeque não só a relatoria em si do Banco Master, mas coloca em xeque também a instituição, o próprio Supremo, que cumpriu um papel muito importante no Brasil na defesa democrática, que é um dos princípios e uma das tarefas que o Supremo deve cumprir a partir da Constituição, que é a defesa da democracia brasileira. Mas isso não pode nos colocar
numa defensiva para questionar práticas institucionais históricas e que estão enraizadas dentro do Supremo, né, dentro do Judiciário brasileiro. E uma delas é essa relação dos ministros com empreendimentos, especialmente de seus familiares, né? O Tayaya, para mim, ele é um sintoma muito grave desse processo, né? E aí precisa ser apurado, visto, né? E a saída dele ajuda nisso. Agora, obviamente que essa é a ponta do iceberg e esse tumulto na relatoria dentro do STF só ajuda os reais beneficiados. Por exemplo, no Distrito Federal, a gente sabe que o Paulo Henrique era uma indicação direta do senador Ciro Nogueira nas relações que o governador Ibanez tem dentro do Centrão e da extrema-direita. A gente sabe que há relações muito fortes desse setor da política e da direita brasileira, e por isso que a gente repete sempre, né, que falta direita e extrema-direita nas manchetes dos jornais brasileiros, da imprensa brasileira, sobre o que está acontecendo agora com o Banco Master. Né? Quem são esses encontros do Daniel Vorcaro, os investimentos que ele faz, o fato de um dos investigados, que é o Zettel, ser um dos doadores da campanha do Tarcísio, doador da campanha do Bolsonaro, articulador direto com algumas denominações neopentecostais ou evangélicas também, né, que há articulações entre si que fortalecem esse campo, tanto da extrema-direita como da direita tradicional brasileira aí, que se chama de Centrão. Então, é muito importante que esse seja o foco da investigação e essa saída do ministro na relatoria é muito importante. E aí a gente fica numa situação delicada, porque com essa situação, eu acho que a gente tem aí a sombra do que foi a Lava Jato, né? E na minha opinião, a Lava Jato, ela teve uma série de consequências muito danosas para a democracia brasileira, obviamente, porque quando você aposta que uma investigação judicial ela vai passar um país a limpo, você começa a achar que uma investigação judicial é quase um super-herói, que ela tem superpoderes, e ela não tem. O que passa uma democracia, um país, uma república a limpo é a participação popular, é a revisão histórica de uma série de estruturas enraizadas de desigualdade, enfim. Você tem outros mecanismos, né? Eu acho que a radicalização da democracia, ela tem condições, sim, de passar um país a limpo. Não o judiciário, não um relator, não tem salvador da pátria, e a gente não pode apostar nisso. O que nós queremos é que essa investigação seja séria, rigorosa e aponte quem são os envolvidos nesse processo de lambança que a gente tem visto em vários níveis e que envolve muito dinheiro público dos estados, municípios e também até em nível federal. Deputado, bom dia, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. A gente tem dado reiteradas matérias aqui no ICL sobre alguns desses personagens que o senhor citou, né? O Ciro Nogueira é um deles, né? Aliás, aí com um assédio judicial em relação ao ICL muito grande, que são 4 ou 5 processos já contra o nosso jornalismo. Um deles já foi derrubado pela justiça, a gente está tentando reverter os demais, inclusive pediu antecipação de tutela, pediu que a gente apagasse as reportagens que publicamos e fôssemos impedidos de falar no nome dele no nosso fazer jornalístico. Ainda bem que o juiz segurou a onda lá e não deu essa antecipação de tutela, que seria completamente absurda. Mas o senhor falou ali no começo que o caso Master é um caso muito tentacular, né? E, de fato, é um caso que envolve muita gente, de tudo que é espectro que a gente possa imaginar, e na política, no empresários, assim, é realmente uma coisa que se alastrou de uma maneira assustadora, digamos assim. Em relação ao Ibanez, nós demos uma reportagem 3 semanas atrás, se eu não me engano, mostrando trechos daquela resposta que o Banco Central deu ao TCU para explicar como se deu a decisão da liquidação do Master. E ali, deputado, fica muito claro que o Master já era um esquema Ponzi, uma pirâmide, a mãe de todas as fraudes, e já fica muito claro, inclusive, que não tinha mais caixa no Banco Master, não tinha mais liquidez, como se chama, né? Não tinha mais dinheiro para pagar as suas obrigações. Inventa lá uma terceirização de caixa, porque teria 2 fundos que seriam capazes de transferir até R$1 bilhão por mês para o Master. Aí o Banco Central já sabia que dentro daqueles fundos também não tinha dinheiro, que eram fundos da REAG, envolvida na Operação Carbono Oculto, que fala do branqueamento de capitais do primeiro comando da capital. Então, essas informações, elas já eram conhecidas pelas pessoas que têm o poder da caneta para autorizar A, B ou C de acontecer.
A saída que se encontra, que é uma saída privada, eu estou falando ainda na época do Dr. Campos Neto, que estava lá comandando o Banco Central, encontra-se o que eles chamam de saída privada para a crise. A saída privada é o BRB. O BRB vira a saída privada. E aí, quem manda no BRB, o sócio acionista principal, é o governo do Distrito Federal, o senhor Dr. Ibanez Rocha. Não tem essa de não sabia. Não existe isso de não saber. A minha pergunta é o seguinte... o senhor acha que esse escândalo, por ser de tiro longo, digamos assim, uma maratona, ele ainda não chegou no Ibanez com a força que ele tem que chegar? Ou o senhor vê aqui e acolá algum tipo de proteção ao Ibanez? Porque o Ibanez parece o político Teflon, né? Nada cola no Ibanez. Assim, é impressionante. Na própria... no Distrito Federal tentaram passar uma CPI do Master, foi derrubada, né? Quer dizer, há uma barreira de proteção para segurar a onda do Ibanez? Se sim, por quê? O Ibanez pode abrir a boca? Se ele abrir a boca, quem é que ele arrasta junto para essa crise? Então, se é isso, ou o senhor acha que isso não está acontecendo e que em determinado momento vai aparecer o nome do Ibanez com a força que merece? Eu acho que um caso como esse, com o envolvimento direto do BRB, eu já começo pela sua última pergunta aí, né? Pela sua última provocação, eu acho muito difícil que as digitais diretas do governador do Distrito Federal não apareçam. Até pela participação muito ativa dele nos processos políticos, no engajamento que ele tem muito ativo nos projetos políticos, nos processos políticos da cidade, e é sempre assim. Então, acho muito difícil que daqui para frente não apareça. A gente está num momento muito preliminar da investigação. Tanto é que a gente está discutindo as preliminares da investigação, que a gente está lidando ainda com as primeiras tarefas e processos da Polícia Federal, se o relator ele é viável ou não é viável, como a Procuradoria-Geral da República tem atuado, se tem feito os pedidos à Justiça, que são os pedidos mais objetivos e que ajudam na investigação. Então, estamos em uma fase preliminar. Eu acho que a investigação tende a deslanchar. E eu acho que o papel do Distrito Federal, dada a dimensão desse papel, tem uma importância muito grande. Então, eu acho que ainda estamos muito nas preliminares e tem muita coisa a ser revelada. E eu acho que não é um gesto qualquer do Daniel Vorcaro ter citado um único político brasileiro, que é o Ibanez Rocha. E isso mostra o papel que o Ibanez teve nesse processo. Ele deve citar outros ao longo do processo, da investigação, da pressão que um processo judicial faz. Mas o Ibanez foi aquele citado até aqui. E aí tem uma segunda peça-chave que pode envolver muito o governador Ibanez Rocha, que é o presidente do BRB, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique era um funcionário de carreira da Caixa Econômica, ocupou algumas funções lá e depois veio a ser o presidente do BRB ao longo desses últimos anos do governo Ibanez Rocha. Mas o Paulo Henrique hoje, me parece, né, é assessorado num escritório de advocacia ligado, muito próximo ao governador Ibanez Rocha, que é o escritório que ele mesmo atuava anteriormente. Mas pode vir mudança nesse processo também, porque o governador toda hora atribui todas as decisões do caso exclusivamente ao Paulo Henrique, como se ele não despachasse, não dialogasse, e como se ele não tivesse se encontrado, que ele mesmo assumiu com o próprio Vorcaro, para ouvir detalhes relacionados ao tema do próprio Vorcaro. Então, eu acredito que daqui para frente há uma possibilidade muito grande do aparecimento do Paulo Henrique como uma figura mais protagonista, porque eu acho que se Paulo Henrique começa a falar mais sobre o tema, isso tende a trazer outros responsáveis envolvidos aqui no Distrito Federal. E você tem razão, a gente passou muitas crises no DF e o governador meio teflon. Muita coisa não pegava nele, inclusive teve sua reeleição garantida em primeiro turno, mas eu acho que não é o caso dessa crise. Há uma mudança de clima no Distrito Federal. Eu ando muito na rua, eu atuo muito nas redes denunciando esse caso. Na oposição, há uma mudança de clima em várias camadas. Há uma mudança de clima na Câmara Legislativa, conversando com os deputados da base, eles têm tido dificuldade nas agendas de rua, porque eles têm apanhado muito na rua da população, perguntando sobre o caso Master, sobre a situação do BRB, o medo que isso gera para a cidade, porque isso tem impacto na cidade. As agendas do governador, ontem mesmo eu vi uma agenda, o governador inaugurando uma unidade básica de saúde, não tinha um
um deputado com o governador, nem deputados da área. Quer dizer, ele tem feito agendas muito mais vazias. Ele tentou colocar de pé, na última semana, uma reunião do governador ou de secretários com os deputados e não conseguiu, porque não houve quórum para essa reunião acontecer. Quer dizer, os deputados estão com o pé atrás, observando o que vai acontecer no dia seguinte para ver quais atitudes vão ser tomadas aqui. Certo. Deputado, o Ricardo vai fazer mais uma pergunta. Eu vou pedir só para o senhor enxugar um pouquinho a resposta, perdão, mas mantendo o seu raciocínio. É claro que é importante muito para a gente essa entrevista, o chat todo aqui agradecendo. É mais por conta aqui do nosso tempo e já avisando que o senhor tem que voltar, porque é muita coisa para a gente falar. Mas vamos lá, Ricardo. Voltarei. Deputado, eu queria... Tem algumas coisas que estão muito claras, né, com relação a essa questão do Banco Master. A primeira, claro, foi a tentativa da classe política que se relacionava com o Daniel Vorcaro de salvar o banco. Tentaram de todas as maneiras salvar o banco, colocando dinheiro, como você mesmo mencionou, da Rio Previdência, da Previdência do Amapá, de várias prefeituras, vários governos colocaram dinheiro para tentar salvar o banco. Quando isso não foi possível e veio a liquidação, aí começa a operação abafa para ninguém descobrir o que de fato estava acontecendo ali no Banco Central, né? Essa nota do Supremo Tribunal Federal, que com a saída do Toffoli, ela meio que também ficou claro, deixa claro uma tentativa de não anular os atos do Toffoli, né? Dizendo que está tudo bem, que não tem motivo de suspeição. Se não tivesse, ele não tinha saído, né? Mas, de qualquer maneira, é uma tentativa de não anular esses atos. Tudo isso está claro, mas tem muita coisa para ser descoberta ainda. A Câmara Distrital, é aí que eu queria fazer essa pergunta, a Câmara Distrital do Distrito Federal enfrenta dificuldades para poder também participar dessa apuração, porque é uma apuração muito sensível, que está suscitando muitas brigas, muitas confusões dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu imagino dentro da Câmara Distrital, porque a oposição não tem maioria. Como é que está sendo esse trabalho e quais as dificuldades para poder se aprofundar nessa investigação? De 24 deputados distritais, hoje nós temos apenas 7 parlamentares de oposição e independentes. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós não temos nem aquele 1/3 necessário para a abertura da CPI. Então, não temos as assinaturas. A gente tem 7 assinaturas no requerimento. Então, isso dificulta o processo de investigação. A Câmara Legislativa, eu posso dizer assim, ela está hoje, infelizmente, omissa, porque não abre a CPI, porque não faz uma discussão pública sobre o tema, não autoriza a convocação do presidente do BRB, ao mesmo tempo que também tem feito gestos de não apoio ao governador integral, ao governador Ibanez Rocha Base, não foi lá sinalizar, abraçá-lo, dizer que ele está correto, que está certo, mas ela está numa espécie de stand-by. Não avança na investigação e aí, sem toda a institucionalidade da Câmara Legislativa, sem a abertura de uma comissão especial ou uma comissão parlamentar de inquérito, a gente não consegue avançar na apuração e a nossa participação fica basicamente hoje do ponto de vista da política. Uma participação de cobrança, de obstrução, de ocupação do plenário, né, de constrangimento dos pares e até do governo do Distrito Federal para que preste esclarecimentos sobre o tema, questionamentos diários. É o que nós temos como fazer hoje como instrumento, já que a maioria da Câmara Legislativa hoje permanece silenciosa em relação ao tema publicamente e não se posiciona sobre a investigação. E o que a gente tem que fazer? Cobrar da Polícia Federal, cobrar do Supremo Tribunal Federal, e se as novas fases, obviamente, trazem revelações importantes relacionadas ao governo do DF, ao BRB, a gente consegue construir o clima político para que a investigação também avance na Câmara Legislativa do DF e para que hajam medidas políticas tomadas por aqui. Muito bem. Então, deputado, eu quero agradecer muito o seu tempo com a gente e eu estava comentando aqui até no nosso grupo e o chat, realmente agradecendo a sua vinda hoje no ICL e a gente vai te convidar novamente, porque foi bem bacana essa análise. Obrigada demais, deputado, e um ótimo carnaval para o senhor. Ah, legal. Muito obrigado pela oportunidade aqui, pelo espaço e um bom carnaval para vocês também. Obrigada demais. Obrigado, deputado. Vamos lá.